O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome e procuramos impedir-lhe porque ele não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a encerrar o capítulo 9 do Evangelho de São Marcos. E sabemos que esses dias temos ouvido dizer que Jesus, como o Evangelho de ontem, estava a ensinar os seus discípulos. E nesse ensinamento, o Senhor sempre quer que os seus discípulos sejam simples e humildes. Não busquem os primeiros lugares, mas que sejam servos. Também, creio que foi na segunda-feira que escutamos também de Jesus, que os discípulos estavam sendo questionados e mesmo eles perguntaram a Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele rapaz? E hoje, nesse pequeno trecho, nós ouvimos que Jesus ouve da parte de João que viram um homem expulsar os demônios no nome dele. E eles tentaram proibi-lo. Sinaliza também, para podermos ver, a humanidade dos discípulos, sua fragilidade, assim como nós. Os discípulos, durante esse processo do ensinamento que Jesus estava a fazer com eles, vemos muitas fraquezas dos discípulos. Dentre estas fraquezas estava os ciúmes, o desejo de grandezas, etc. Não fugimos também muito disto. Se nós não procurarmos crescer diante de Deus, na sua sabedoria, como nós escutamos nessa primeira leitura de hoje. Mas se tratando desse Evangelho, e olhando a fraqueza dos discípulos, vemos mais uma vez hoje, que assim como João e os outros, com certeza, estavam com ciúmes, e por isso, também pelo fato daquela pessoa que estava a expulsar demônios em nome de Jesus, não fazer parte do grupo dos seguidores de Jesus, queria impedi-lo. O que este Evangelho quer mostrar para nós? Primeiramente, quer mostrar para nós, para que possamos perceber quais são as intenções do coração de Jesus. O que ele pensa em relação a outras pessoas que não fazem parte do nosso grupo. O que ele pensa das outras pessoas que creem diferente do que nós e que nem sequer são cristãos. Nós também temos a mesma tentação, ou podemos cair
nessa mesma tentação de achar que outros não devem realizar nada de bom em nome de Jesus pelo fato de não serem católicos. Temos uma grande tendência de, com certeza, não acolher e muitas vezes julgar algum tipo de pessoas que realmente não seguem a Jesus, mas que praticam o bem e que muitas vezes são muito melhor do que nós na prática do bem, do respeito aos outros. Porque, meus irmãos, o que conta no seguimento de Jesus e no ensinamento, como eu disse há pouco, que Jesus estava a fazer, é que os seus discípulos possam aprender dele a acolher a todos, indiferentemente, se é de um jeito ou de outro, se é rico ou pobre, se pertence ao cristianismo ou não pertence. Jesus quer que aprendamos dele a acolher, a sermos humildes e a sermos mansos, como nós já sabemos. E por isso a tentação de justamente acharmos que somos melhores do que outros, isso não agrada a Deus, muito menos ao Senhor Jesus. É um convite, sim, a podermos refletir sobre a nossa relação com outros que creem diferente do que nós, que vivem diferente de nós, com outra cultura e outros costumes, para dizer que não somos melhores do que ninguém. Nós somos agraciados, sim. Somos abençoados, sim, em Deus, em Jesus, porque caminhamos com Ele. Somos felizes porque caminhamos com Jesus. Mas aqui vem uma interrogação. Pelo fato de eu seguir Jesus, de estar com Ele, as minhas práticas, as minhas obras estão de acordo com a vontade dEle? Ou apenas sigo Jesus para dizer que sigo, para dizer que é o Senhor, para dizer que tenho uma fé, mas no cotidiano da minha vida eu sou totalmente indiferente àquilo que são os mandamentos de Jesus. Por isso Jesus diz: não proibais nenhuma pessoa que está a falar em meu nome, que estará a fazer o bem em meu nome, ou mesmo o bem em si, porque até mesmo isto Deus utiliza para conduzir as pessoas ao próprio Jesus. Amar a quem faz o bem e não ficarmos com ciúmes ou com inveja de quem faz o bem. Devemos alegrar-nos, devemos ficar felizes quando vemos alguém a praticar o bem, a ajudar as pessoas e não criticá-las, julgando-as, achando que está a fazer algo por interesse próprio. Sabemos que pode acontecer, mas não podemos julgar, porque não sabemos as intenções dos corações. Por isso é que a liturgia também nos convida a refletir sobre a sabedoria, que, claro, sabemos que a sabedoria podemos também compará-la ao próprio Jesus, ao próprio Deus. Aqueles que buscam essa sabedoria, que vem do próprio Deus, a própria palavra garante que essa sabedoria há de acompanhar e há de conduzir para a verdadeira felicidade, para o verdadeiro sucesso. No entanto, muitos têm uma grande fraqueza, sobretudo nos dias de hoje, achar que podem conquistar as coisas como que caíssem do céu, sem esforço algum, sem nenhum sacrifício. Mas até mesmo para termos esta sabedoria, o próprio texto diz para nós, é necessário esforçar-nos, é necessário lutarmos para poder alcançar esta sabedoria que nos leva à verdadeira alegria e que nos dá o verdadeiro sucesso de alcançar aquilo que buscamos.
O verdadeiro sábio em Cristo Jesus é aquele que busca o conhecimento da verdade e viver segundo a sabedoria de Deus, e não segundo a sabedoria deste mundo, porque a verdadeira sabedoria não nos engana. Sabedoria que vem de Deus conduz-nos sempre para Ele, para o bem, para o amor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor todos os dias a graça de perseverar nesta luta, neste desafio de poder viver na sabedoria. Porque aqueles que vivem dessa verdadeira sabedoria e não desistem dela, amam a vida, diz o próprio texto. E quem ama a vida, ama a Deus. Por isso, não despreze a sua vida. Não maldiga a sua vida. É a vida que você tem. É um dom que Deus vos deu, mas que é necessário trabalharmos para a nossa felicidade também. Muita gente não é feliz porque não busca a verdadeira sabedoria. Escolheram outros caminhos. Talvez os caminhos do próprio egoísmo, de achar que é dono de si mesmo, de achar que sabe de tudo e não escutar os outros, não escutar os pais, não escutar a quem possa ajudar. Por isso, roguemos sempre ao Senhor para que nos conceda esse dom, que a palavra de Deus, com toda a sua sabedoria, habite na nossa vida, no nosso coração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.